Estamos de volta. No início do programa eu fiz um desabafo sobre a situação inconcebível em Brumadinho. Agora nós vamos falar dos impactos ambientais dessa tragédia de proporções gigantescas com um especialista no assunto. Ele é advogado militante há mais de 35 anos na área do direito ambiental e empresarial e é o primeiro professor livre-docente em direito ambiental do nosso país. Boa noite ao professor Dr. Celso Antônio Pacheco Fiorillo. Obrigado por ter vindo. Imagina. Tudo bem? Graças a Deus. Ótimo. Esteja em casa. Muito obrigado. Bom, que coisa, é difícil falar sobre isso, mas... Celso, afinal, uma tragédia como a de Brumadinho, você acha que pode ser vista como crime ambiental? Na verdade, não só pode, como já existem pessoas presas, já está sendo apurado... Já? Já existem pessoas presas, inclusive os mandados foram expedidos, já está sendo apurado não só a questão do crime ambiental, como crime de falsificação, sob o ponto de vista daqueles engenheiros que teriam feito um laudo dizendo que a usina estava em ordem e, obviamente, não estava em ordem, e está sendo apurado homicídio. Quer dizer, esse é um primeiro critério que tem que ficar muito claro, porque o que é importante para o seu público... É um homicídio culposo, mas é homicídio. Na verdade, não é um homicídio culposo, é um crime ambiental onde a questão... Você não vai prender a empresa. Quer dizer, você vai objetivar um ressarcimento que vem tanto pela reparação de dano como pelo crime ambiental. Mas o que eu acho muito importante você, até dizer, eu sei que você faz questão de dar informação de qualidade para o seu público, porque essa questão da reparação de dano, sob o ponto de vista da atividade minerária, é uma questão que está muito bem colocada há 30 anos na nossa Constituição Federal. Então, veja, há 30 anos a Constituição diz: atividade minerária é importante, você vê a história do Brasil desde as Minas Gerais, né? Então é o segundo produto de exportação brasileiro ao lado do agronegócio, uma atividade importante, mas o que diz a Constituição Federal? Você pode exercitar atividade econômica desde que você respeite uma série de regras no que diz respeito a preservar a vida da pessoa humana e a questão ambiental. Então esse é um primeiro ponto que está na Constituição. Quando a gente fala de mineral, a Constituição, inclusive, é mais específica. Ela diz: se houver qualquer atividade que ocasione dano, é obrigado a indenizar. Então, nem se discute se foi por querer, sem querer, se foi por negligência. Anote, como já se sabe que é uma atividade que é perigosa e gera dano, a Constituição, que é a lei das leis, já estabelece esse critério. Então, o que existe de grave na questão da Vale do Rio Doce? Em primeiro lugar, é a segunda vez que acontece com a mesma empresa, que é uma poderosa multinacional, né? E é a segunda vez que acontece com uma empresa que atua no mundo inteiro, mas não acontece esse desastre como acontece no Brasil no mundo inteiro. Então, seguramente tem alguma coisa errada. Por que uma atividade minerária, com o know-how de uma empresa poderosa como essa, não acontece no mundo inteiro e acontece aqui no país? Então, pelo menos nessa segunda vez, o que está acontecendo? As coisas estão mais rápidas. Se você se surpreendeu e falar, já foi preso. Não só já tem gente presa, como no dia posterior já houve uma medida judicial, já tomaram as providências. Porque Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, o Estado de Minas já tem, infelizmente, o know-how da situação anterior que aconteceu. Sim. Então, eu acho que é um tema para as pessoas prestarem atenção, porque o que ele envolve, na verdade, é uma situação de risco que nós corremos, todos nós, nas atividades empresariais como um todo, não só mineral, né? Você veja aqui em São Paulo, a questão das pontes. Você veja lá no Rio de Janeiro, Rony, o governo pensa em retomar a atividade de energia nuclear. Você imagina se acontece algo no plano de energia nuclear, né? Então é o momento do país, aí, o novo Congresso, votar uma lei de licenciamento, que é uma regra de controle, para que, de fato, você pode ter grandes atividades econômicas, mas sem prejudicar a pessoa humana. É esse estágio de coisas. Você saberia explicar para a gente, por exemplo, por que os minérios ficam, vamos dizer, isolados numa barragem? É porque é um critério de separação. Essa usina, inclusive, há uma lei, mais como há uma política nacional de controle destas barragens. É uma lei de 2010, que é uma boa lei,
que deixa claras as responsabilidades, quer dizer, o que tem que ficar muito claro é que a responsabilidade não é só da empresa, do poder público também, vamos deixar muito claro. Sim, claro. Mas por que são os restos, é o resíduo, é o lixo que sobra da atividade que fica separado. Só o que os engenheiros qualificados têm afirmado é o seguinte, é um método já há muito tempo ultrapassado. Então o que se pergunta é o seguinte, por que uma empresa poderosa, bilionária, como a Vale do Rio Doce, usa critérios e usa formas de tecnologia que não são as mais modernas? Então é essa pergunta que ninguém consegue responder, porque não falta dinheiro, não falta incentivo e apoio do Estado, enfim, tem tudo que a empresa necessita. E, no entanto, a contrapartida não vem acontecendo, ao contrário. É responsável por 2 tragédias, essa última agora, seguramente uma das maiores. Acho já que é aconteceu. A maior. Porque essa coisa, né, Rony, vai encontrar os cadáveres. Infelizmente, são mortos. Você não sobrevive a uma questão como essa em que você vê um mar de lama 5, 10, 15 metros. Então é um tema que a empresa para se recuperar tem que mostrar que veio. Tem que parar com essa história de ficar, vou dar 100 mil reais de antecipação, tem que rapidamente indenizar as pessoas. E é isso que faz uma boa empresa. Eu aqui, se você sabe, sou advogado de empresa. A empresa é fundamental para o país, mas tem que ser uma empresa que preserve a dignidade da pessoa humana, e não uma empresa que só pensa em lucro e manda lá para os acionistas da CIE lá para fora. Absolutamente correto. Uma coisa que eu estranhei muito é o seguinte, tudo embaixo, refeitório embaixo, tudo embaixo de uma barragem daquela. Rony, você vê, você não é jurista, não é engenheiro, mas isso é de um absurdo que qualquer ser humano se pergunta, como é que uma atividade que é reconhecidamente perigosa faz um alojamento. Aí uma outra área ambiental, que a gente chama de meio ambiente do trabalho, cuida das leis sob a ótica da saúde do trabalhador. Você sabe, Rony, que inclusive a sirene não tocou. O projeto inicial deveria atentar para esse aspecto. Quando você tem qualquer ameaça, toca uma sirene para que rapidamente as pessoas, os operários possam sair. Ele não tocou. Então note, por que tudo isso acontece? Eu acho muito importante destacar isso para as pessoas que assistem seu programa e que ouvem você. Pelo seguinte, que quem tem o dever de fiscalizar não fiscaliza. Então aqui quero deixar muito claro, sobre a ótica da indenização, sobre a ótica do crime, não há dúvida alguma acerca da responsabilidade da Vale do Rio Doce. Agora, há uma responsabilidade solidária do poder público, principalmente estadual, porque é quem a lei diz que licencia, que autoriza. Então eu lhe pergunto, como é que pode licenciar, autorizar uma atividade onde já houve um passado que justifica uma imensa preocupação para da população, como é que se justifica licenciar, autorizar uma atividade como essa? Então, o que hoje nós da área jurídica, o que a gente vem pedindo, e é o momento do Congresso legislar, a autorização tem que deixar de ser estadual ou federal, Rony, tem que ser local. Veja, a razão é muito lógica, a tua vida é na cidade, não é no estado, não é na União. Então, quem sabe o que acontece naquela cidadezinha, não é quem mora em Belo Horizonte, quem mora em Brasília, é quem está lá. Então veja, tem lógica isso. Não é desarrazoável isso não. Você sabe que o velho professor Franco Montoro, que foi meu professor e foi meu colega de faculdade, o nome do aeroporto, ele já ensinava isso pra gente. Ele. Já ensinava, Rony. Tio da minha mulher. Então. Conheci o tio André muito intimamente. Sujeito sensacional. Tenho muita admiração por ele. Então você era uma veja, pessoa maravilhosa. Você veja, ele que foi meu professor, não faltava aula, ia para o Senado, voltava lá, depois eu me formei, fiz mestrado, doutorado, tive a honra de fazer banca junto com ele, mas ele já ensinava, ele fala, olha, a vida não é na União no Estado, a vida é na cidade. Então note... Ele era municipalista. Municipalista. Né? E por que o municipalismo é a razão de ser do direito ambiental? Porque a vida é na cidade. Então, note, não tem qualquer lógica você licenciar, autorizar uma atividade de longe, porque você não sabe o que acontece. Qual é a vantagem de você fazer no local, no próprio município? A pessoa está lá, está passando, está vendo, tem qualquer problema, bate na porta do Ministério Público, todas as cidades do país, se não tem na cidade, tem um órgão do Ministério Público, fala, olha, está acontecendo isso, eu tomo uma providência, entre o inquérito. Então veja, essa é uma lógica que você não precisa ser jurista, precisa ser técnico para conceber. Agora, você experiente que sabe que isso gera um problema enorme, porque dá um poder aos municípios
que o Estado e a União não querem conceder. Mas dane-se essa lógica. O importante é a vida. A gente tem que trabalhar por uma perspectiva voltada para uma economia forte, mas em proveito da vida da pessoa. Agora, você imagina, o nosso país, com essa dimensão monumental, territorial que tem, eu fico vendo também esses garimpos. Meu Deus do céu, os caras jogam mercúrio. Isso. Que não existe nada mais letal do que esse metal. Você sabe, Rony, que os próprios dentistas hoje não usam mais aquela... amálgama, não tem mais. Porque o que acontecia? Eles na misturazinha faziam e contaminavam. Então, você disse algo importantíssimo, porque Carajás é usina muito maior do que essa que nós estamos discutindo. A Vale do Rio Doce é gigantesca. Quer dizer, lá sim, se houver algum problema, vai ser de proporções infinitamente maiores. Então note, vai ser apurado. O país mudou, Rony. O país mudou. Olha, eu sou filho de advogado, neto de advogado. Hoje, tem empresário aluno preso. Do tio André. Empresário preso. Ex-presidente preso. Ex-ministro. Acabou aquela história, não condena poderoso. Isso não é verdade. E acabei de dizer para você, rapidamente medidas já estão sendo tomadas. Então, isto que aconteceu agora, a punição virá, a indenização virá, mas não é isso que a gente tem que discutir. Lógico. Tem que discutir como é que previne. Não adianta ficar discutindo, olha, se houver o desastre, eu vou indenizar. Tem que evitar que uma atividade econômica ocasione a morte. Agora, já foi feita uma contabilidade do que foi perdido nessa história, porque é o nosso segundo produto de exportação. As ações despencaram em termos de 27% a menos em Wall Street no mundo inteiro. Veja só, esse é um eterno problema e ao mesmo tempo é aquilo que as empresas sempre justificam para que ninguém pise muito forte. E esse é um fato, a cidade vive da arrecadação total. Então, pretender também que vamos fazer, vamos prender, vamos viabilizar, vamos liquidar, está errado, porque uma coisa é atividade econômica. Outra coisa são aquelas pessoas que dirigem a empresa e que devem ser punidas do ponto de vista da incompetência que trataram o tema. Então, isso que tem que ficar bem separado, porque o que acontece? O próprio Estado muitas vezes é conivente, e vamos dizer a palavra conivente, faz vista grossa, porque o Estado vive de arrecadação tributária, Rony. Então eu pergunto a você... A gente não pensa nisso, mas a visão de jurisconsulto é tão correta que eu nunca pensei nisso. Mas é isso. Você acha que alguém que depende de arrecadação tributária vai ser muito forte na fiscalização para diminuir a força evidente que não. Então não, quer dizer, é colocar a galinha, né? Aquele velho ditado, né? O galinheiro com a raposa. Então, dentro, então é ilusão, é ingenuidade achar que o Poder Executivo, que o Estado faz isso. É ingenuidade. Né? E aqui, a direita e a esquerda, tudo a mesma coisa. E isso eu falo como advogado de muitos anos. Então, a população tem que confiar o quê? No Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário é linha direta. E a matéria ambiental não pertence ao Poder Executivo, é uma matéria constitucional, saúde. Claro. Então, essa ideia que a gente da área vem trabalhando há muito tempo de você fazer o licenciamento local, me parece uma ideia racional e que vai evitar a tragédia. O que precisa implementar? Uma coisa também que todo mundo fala, por que sacrificaram os animais? Então seria bom que a gente explicasse isso. Quem gosta de bicho, como eu, sabe por que foram sacrificados. Mas é bom que a gente, pelo menos, deixe claro isso para quem está nos assistindo agora. Por que sacrificaram aqueles animais? Veja só, a questão dos animais, que aliás também é matéria ambiental, você sabe que a nossa Constituição proíbe que você trate animal com crueldade. É inclusive tipo criminal. A lei penal tipifica como conduta criminosa se tratar animal com crueldade. Mas ali tem que separar bem o joio do trigo. Exatamente. No seguinte sentido, o que está acontecendo, grande parte dos animais eles estão inclusive alocando em outros espaços territoriais. Tem veterinário, porque a melhor coisa da democracia é a imprensa, viu, Rony? Porque se não tivesse imprensa, você não tem a dúvida que a gente não estaria aqui conversando, veterinário, médico. Mas com relação aos animais, separaram, não estão cuidando. Mas alguns animais, sob o ponto de vista da tragédia, estão até sofrendo, perna quebrada e tal. Então ali é uma situação de eutanásia mesmo que vem ocorrendo. Exatamente. A gente sabe, por exemplo, que cavalo, ou mesmo boi, vaca, esses animais de grande porte, esses quadrúpedes grandes, quando ficam muito tempo presos, atolados, não andam nunca mais. Pois é.
não andam nunca mais. Então, eu acho que é uma... E a gente se condói porque, enfim, a gente tem relação afetiva, né? Quer dizer, faz parte da família. Exatamente. Eu, a minha família, minha esposa, meu filho e meu cachorro, que é integrante da minha família. A gente se coloca emocionalmente. E até por conta disso, quer dizer, nesse aspecto, a gente não tem que criticar, porque eles estão atuando sob o ponto de vista do que é o protocolo, do que é a norma jurídica. Então, nesse aspecto, até por conta do que já aconteceu, me parece que temos um ganho também. Também acho que sim. Agora, depois de Mariana, Brumadinho, quer dizer, parece que ninguém aprende. O nosso modelo de exploração mineral, na sua visão, está falido? Não. O que está falido é essa situação de corrupção que a gente vem combatendo. Vamos deixar muito claro, quero deixar muito claro, nós temos uma excelente Constituição, que sabe lidar muito bem com a possibilidade de você ter uma força econômica, a livre iniciativa atuando controlada por regras ambientais. Nós temos boas leis ambientais, que são claras. Leis temos maravilhosas, é só cumprirem. Então, mas o que acontece? Aí vem a conivência do poder público, principalmente do executivo. Quer dizer, você não pode deixar na mão do executivo um critério de fiscalização que não tem interesse em fiscalizar. Isso está errado. Então, tem que separar a questão do Estado da atividade econômica. Então, o que a gente tem que ter? Tem que ter auditoria independente e tem que ter a participação de entes que não o Estado, porque o Estado não tem o menor interesse em controlar. Então, temos que melhorar a tecnologia muito. A Vale sabe disso, porque afinal é uma empresa gigantesca. Temos um excelente conjunto de regras, mas precisamos ter gente que realmente represente os interesses da população e nossas ideias de conveniência, que só beneficia meia dúzia de políticos. Isso não. Quero te agradecer muito. Foi muito legal esse papo. Fiquei muito contente de ter sido aluno do tio André. Que engraçado isso, né? Ex-aluno e amigo. Grande figura. Ele é tio da minha mulher, mas eu chamava de tio também. Ele é tia Luci. E nome do aeroporto, né? Hoje você chega para almoçar, dá quem sei. Falou, esse aqui foi um grande jurista da democracia cristã. Sem dúvida alguma. Eu quero agradecer a presença do advogado militante nessa área do direito ambiental e empresarial, professor, Dr. Celso Antônio Pacheco Fiorilo. Muito, muito obrigado. À disposição. Volte sempre. Muito obrigado.